Abençoe. Meus queridos irmãos, né? O tema que nós vamos pensar nessa noite, ele é bem propício para os nossos dias. O tema é como enfrentar as aflições da vida. Será que nós somos brindados como servos de Deus? Será que é assim a nossa vida? Será que aceitou Jesus agora? Não tem mais problemas, não tem mais aflições, não tem mais doença, ninguém morre. É assim? Será que é dessa maneira? É dessa forma? Quando o cristão conhece o Senhor Jesus e conhece a palavra de Deus e sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo passou por muitas aflições, o próprio Senhor Jesus passou por muito sofrimento, o Senhor Jesus foi abandonado, o Senhor Jesus foi humilhado, o Senhor Jesus teve a pior morte que um homem pode ter. Imagine o nosso mestre, né? E aí a gente vê na história quantos personagens bíblicos passaram por tantas aflições, né? A gente conhece Jó, por isso que a gente sempre diz assim, é bom aprender com Jó, ter a paciência de Jó. Ninguém está brindado nessa terra. Ninguém está brindado de aflições. Eu fico pensando que há muitas pessoas que procuram o Senhor Jesus Cristo com a intenção, em busca de bênção. Não é dessa maneira. Né? Não é dessa maneira. A gente busca o Senhor Jesus para ter vida eterna, para termos os nossos pecados perdoados, para que o Senhor Jesus nos aceite pela sua graça, pela sua misericórdia, e assim o nosso nome ser escrito no livro da vida. Mas ninguém está brindado de aflições. Ninguém está brindado. O texto que eu quero ler com vocês está lá em João 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem 4 coisas interessantes só nesse versículo. O Senhor Jesus estava conversando com quem aqui? O Senhor Jesus estava conversando com os discípulos. Já estava próximo do martírio do Senhor Jesus, já estava próximo da Via Cruzes de Jesus, e o Senhor Jesus estava conversando com seus discípulos, já estava preparando os seus discípulos. E ele fala, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Só quem pode dar paz ao coração do homem é Jesus. Mas ninguém pode dar paz. O homem até pode oferecer algumas coisas, né, para satisfazer o nosso ego, mas a paz só do Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, não como o mundo vos dá. Então só Jesus pode dar a paz. Aí ele coloca mais aqui, a segunda coisa, no mundo tereis tribulações, tereis aflições. Isso aí faz parte de todo ser humano. Todos. O problema, eu entendo que às vezes não são as aflições, é como lidar com as aflições, é como enfrentar as aflições. Esse é o maior problema, tá certo? Mas o Senhor Jesus, no mundo tereis tribulações. E ele coloca, mas tem de bom ânimo. Essa é a terceira palavra. A terceira palavra que você deve pensar. Tenham ânimo para enfrentar as aflições. Ou seja, tenha coragem para enfrentar as aflições. Porque muitos estão se entregando. Muitos estão piorando a situação. Sabe por quê? Não tem ânimo. Não tem coragem para enfrentar as circunstâncias. Você que está me ouvindo, com certeza, você já passou por tantas aflições,
na sua caminhada. E a quarta situação aqui nesse texto é assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Tá certo? Querido, aflições representam sofrimento causado pelo desgosto ou por uma tristeza, por alguma dificuldade que a pessoa esteja passando, né? Ou um excesso de preocupação que é comum nesse tempo. Querido, aflições é quando somos surpreendidos pelas dificuldades e quando a fraqueza nos envolve. E aí nós sentimos o quê? Abatidos e a tendência é chegarmos no desespero. E é nessa hora, olha só, que precisamos do agir do Espírito Santo de Deus, porque estamos sem direção e desnorteados. É dessa maneira. A gente precisa de uma direção. Mas Deus nos quer dar direção. Por isso que o cristão é muito importante. Eu quero aqui pensar em 3 coisas como a gente pode enfrentar as aflições. Mas antes, veja o que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 30, versículo 5. Diz assim, vamos lá juntos? O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o quê? O cântico de júbilo. Amém? É assim, dessa maneira. O choro pode durar uma noite. Querida, as aflições não são eternas. As aflições são passageiras. A palavra de Deus está dizendo dessa maneira. Olha só, preste bem atenção nesse texto aqui. Em Isaías 43, 2 diz assim, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu não sei quantos já perceberam, quando você leu esse texto, o texto diz assim, quando passares pelo fogo. Significa que a gente tem que passar pelo fogo. A ideia que eu entendo aqui é você entrando numa rua. Ou seja, você está passando por uma rua, você está dentro da rua, mas você está passando por essa rua. E Deus está dizendo aqui, quando passares pelo fogo, né? Quando passar, eu serei contigo. Ou seja, Deus passa conosco. Quando chegar o fogo, quando chegar a aflição. Perceba que quando, estou falando muito de Daniel, quando Daniel foi para a cova dos leões, Deus com certeza foi para a cova dos leões ali, trazer livramento. Quando os amigos de Daniel foram para a fornalha, eles passaram, né, pela fornalha e recebeu também livramento do Senhor. O Senhor esteve com eles, mas eles passaram. Daniel passou pela cova. Os seus amigos passaram pela fornalha e receberam a bênção do Senhor. O Salmo 34, versículo 19, diz assim, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Como eu disse para os irmãos, é muito importante conhecermos ao Senhor diante das aflições, senão a coisa vai piorando. Nós somos servos de Deus, propriedade do Senhor. Olha que palavra profunda Deus fala ao nosso coração. O Senhor nos dá muitas promessas. Eu já mencionei várias aqui. Né? Como o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Número 23, 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, havendo falado, não cumprirá.
Ou seja, Deus não é homem que minta. O que Deus promete acontece. O Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Então, aonde você estiver, o que você estiver passando, se está passando pelo fogo, eu não sei qual a situação, qual o nível da sua aflição, mas tenha certeza, quando Deus diz: estarei convosco todos os dias, com certeza o Senhor está conosco. Amém? Eu quero pensar com você aqui sobre 3 maneiras para nós enfrentarmos as aflições. A primeira é a fé. Os irmãos lembram da história da mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, 12 anos de aflições, anos após anos, dia após dia, meses após meses, 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. Imagina o coração daquela mulher. Todos conhecem essa história e sabem que um dia ela disse assim: olha, eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu vou ser curada. Ela enfrentou vários obstáculos, mas ela tocou nas vestes. Jesus disse: de mim saiu poder, porque alguém me tocou com fé em meio às suas aflições. Ela foi até mim e tocou-me. E o que aconteceu? Saiu o poder de Jesus. Jesus disse: filha, tua fé te salvou. Amém? Ela foi a pessoa certa, ela acreditou, ela confiou. Para nós andarmos, enfrentarmos a aflição, a gente precisa ter fé. A gente precisa confiar no Senhor. Veja o que diz Atos 14, 22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Mas Deus quer que você persevere na fé. Às vezes eu percebo nesse tempo, né, muitas pessoas ficam em momentos de aflições e às vezes fica reclamando. Por que Deus não está falando comigo? Por que Deus não está respondendo às minhas orações? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente percebe que as pessoas querem tudo de maneira instantânea, não tem paciência, não persevera, às vezes fica murmurando, murmurando, murmurando. Veja Atos 20, 22, 23. Olha o que Paulo mencionou. O apóstolo Paulo disse assim: agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Veja a serenidade do apóstolo Paulo. Olha, eu estou indo para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Mas o Espírito Santo está me dizendo que ali espera prisões e aflições. O apóstolo Paulo tem muitos testemunhos, né, para a nossa vida. Portanto, diante das aflições, a gente precisa enfrentar esse momento, mas com fé, acreditando que o Senhor Jesus é a nossa paz, acreditando que o Senhor Jesus venceu o mundo e entendendo que a gente precisa de coragem, a gente precisa de fé. O segundo ponto, são 3 pontos, vamos para o segundo. O segundo ponto é: se encha da palavra de Deus. Quantas promessas tem na palavra de Deus, quantas histórias bonitas, quantos milagres, né, a palavra de Deus menciona. Olha o Salmo 40, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Imagine só a pessoa no meio de aflições ouvindo a palavra dela. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor ouviu o clamor dele. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo. A irmã Leda pode dizer isso. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor.
O versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Bem-aventurado o homem que bota a sua confiança no Senhor. Confia no Senhor. E vai ter um novo cântico. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, olha só, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas sim nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, enquanto as que não se vê são eternas. Então, quando a gente se enche da palavra de Deus, entende, olha, esse tempo aqui na Terra é um piscar de olhos. Por isso, querido, tenhamos a consciência que o crente não está brindado. Ele não está isento de aflições. Ele não está isento de problemas. O que a gente tem que entender é que o Senhor é a nossa paz. Que Jesus venceu o mundo. Que a gente precisa conhecer mais o Senhor. Nunca vi desespero resolver as coisas. Nunca vi incredulidade resolver as coisas. O salmista colocou dessa maneira: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. E vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, a gente já pensou no primeiro, que a gente tem que enfrentar as aflições com fé. A segunda coisa, a gente tem que enfrentar as aflições com a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus. Eu percebo que as pessoas estão se enchendo de muitas coisas que não edificam. Mas a gente percebe que a nossa alma, a imagem e semelhança de Deus, precisa se encher da palavra do nosso Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O terceiro ponto, meus queridos irmãos, para a gente enfrentar as aflições desse tempo, do nosso tempo, procure ocupar a sua vida com boas ações. Por isso que muita gente está desligando a televisão, né? Então você desliga a televisão e começa a se encher de coisas boas. Comece a ligar para alguém, né? Comece a fazer alguma coisa que você gosta. Comece a fazer um estudo bíblico, né? Comece a pensar nas coisas do alto. Comece, né, a se entregar mais ao Senhor. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a ter mais intimidade, né, diante do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, pensai nas coisas verdadeiras. Pensai nas coisas honestas. Pensai nas coisas que são justas. Pensai nas coisas que são puras, né? Pensai nas coisas amáveis. Pensai nas coisas que dá fama, né? Dessa maneira. Pense nessas virtudes. E assim, a gente vai enfrentar as aflições melhor. Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso que é muito importante, né, quando os nossos olhos, né, estão vendo as coisas boas. Ah, está acontecendo isso, mas o Senhor é Deus, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai à frente. A gente tem que pensar sempre dessa maneira, confiando no Senhor, acreditando no Senhor. Eu quero ler aqui para os irmãos uma coisa interessante, uma história
na verdade, bíblica, né, que aconteceu com Elias, veja a recomendação de Deus para o seu profeta, que estava, né, com o coração aflito, que estava em depressão, que estava dentro de uma caverna. Mas veja a orientação do Senhor. Está lá em 1 Reis 19, 13, 14 e 15. Veja o que Deus falou. É importante, em meio às aflições, a gente não ficar acuado. A gente procurar, né, ocupar nossa mente com boas ações. Vamos orar, vamos entrar num grupo de oração, tá certo? Né? Não entrar no grupo de oração só quando o problema aparecer. A gente tem que, em todo tempo, estar num grupo de oração, orando, falando com Deus, conversando. Isso é muito importante. Lá em 1 Reis 19, veja a recomendação de Deus para o seu servo. Diz assim: e, ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A voz de Deus. Que coisa linda. Deus vai ao nosso encontro, queridos. Deus foi ao encontro de Elias. Deus vai ao nosso encontro. Versículo 14 diz assim: respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem, disse Elias. Olha o que Deus fala. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegar, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. Deus disse: Elias, o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Você tem muito trabalho pela frente. Você precisa desenvolver o seu ofício. Você foi chamado para ser profeta. Vai ungir Azael. Volta para as tuas atividades. Sai dessa inércia, sai dessa caverna. É dessa maneira que a gente consegue vencer as aflições. As aflições existem e todo mundo está sujeito às aflições desse tempo. Mas, querido, eu quero terminar só com 2 versículos que diz assim, Romanos 8, 18. Olha o que a palavra de Deus está dizendo ao nosso coração. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Há uma coisa maravilhosa nos esperando. A gente não pode perder essa ótica da glória de Deus, dos céus, de um novo corpo, uma nova vida, um corpo transformado. Olha, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor tem algo guardado para nós. Tiago 5,11 diz assim: eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvisse da paciência de Jó e visse o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. A palavra de Deus está dizendo aqui, olha, você lembra o que eu fiz com Jó? Eu abençoei Jó. Eu tirei suas aflições, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Portanto, enfrente as aflições com fé. Enfrente as aflições se enchendo da palavra de Deus. Enfrente as aflições, sabe como? Enchendo a sua mente com as coisas de Deus, com ações boas, ações importantes, ações que vêm dos céus. Encha a sua vida assim. E a gente vai conseguir passar pelas aflições bem legal. Deus a todos abençoe. Amém?